E a gente já começa com informações lá de Brasília. Vamos falar sobre o tarifaço americano. Porque hoje o governo começa a ouvir os vários setores afetados por essa taxação de 25% imposta pelo governo Trump. O tarifaço começa a valer já a partir de amanhã. É o Pedro Moreira quem vai conversar com a gente, Pedro, e trazer em destaque quais serão essas conversas já agendadas para o dia de hoje, quais setores que devem ser ouvidos, quais ministros também vão participar dessas reuniões aí em Brasília, Pedro. Bom dia mais uma vez. Oi, Carol, ótimo dia para você, ótimo começo de terça-feira para quem está com a gente. Olha, a gente apurou que o governo começa hoje essas reuniões com os setores que serão mais afetados pelo tarifaço de 25%, que começa amanhã. O governo já preparou uma agenda com uma previsão de ouvir representantes de várias entidades ligadas aos empresários mais afetados. Inclusive, o nosso colega aqui de Brasília, Danilo Moliterno, apurou junto ao governo quais serão essas entidades e a gente preparou, Carol, uma arte para mostrar para quem está em casa quem serão ouvidos primeiro, né? Temos a ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Sindipeças, o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos, a ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a Bicalçados, da Indústria de Calçados, a Abiplast, da Indústria de Plásticos, a BINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, e a ANIP, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. Essa lista dá uma ideia do alcance dessa tarifa, né, Carol? Quais setores podem ser atingidos por mais esse tarifaço anunciado pelo governo dos Estados Unidos. E essas reuniões, Carol, vão focar sobretudo em duas frentes de atuação. A busca por novos mercados para esses produtos que podem deixar de ser adquiridos por clientes norte-americanos diante desse tarifaço que na prática aumenta o preço do produto brasileiro lá no mercado dos Estados Unidos. E a outra frente de trabalho vai ser o anúncio de novos pacotes para socorrer essas empresas, certamente dentro daquele plano Brasil Soberano que já tinha sido criado pelo governo no ano passado, ainda logo depois do primeiro tarifaço anunciado por parte do governo americano. Essas conversas vão ser principalmente coordenadas pelo atual ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, mas a gente também apurou, nossos analistas apuraram, que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ocupava o MDIC até o final da impedimento da eleição, né, quando ele teve que deixar o cargo, ele conduziu por muito tempo as negociações com os empresários e com representantes dos Estados Unidos. O vice-presidente também fez contato com os setores produtivos, com representantes, para ajudar na marcação, no agendamento dessas reuniões. Há um entendimento, Carol, tanto dentro do governo e agora também um entendimento compartilhado com os empresários de que há pouco espaço para uma negociação direta com os Estados Unidos para tentar reverter essa tarifa. O entendimento é de que realmente há um cunho político na decisão do presidente Donald Trump. Muitos lembraram do início do tarifaço, quando Donald Trump enviou uma carta para o presidente Lula falando da situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. E então, dentro do governo, os interlocutores acreditam que o presidente Donald Trump não vai querer negociar diretamente com o Brasil até o fim do ciclo eleitoral por aqui, independentemente de quem ganha as eleições presidenciais. Trump deve deixar para definir a política tarifária junto ao Brasil apenas depois das eleições. Por isso, esse esforço agora para tentar achar principalmente novos mercados. Os cálculos do governo são um pouquinho diferentes da indústria, Carol. Ontem a gente falou que a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, calcula que até 26% de tudo que é vendido para os Estados Unidos possa ser atingido pelo tarifaço. Nas contas do governo, esse percentual é um pouco menor, 18% das exportações do Brasil para os Estados Unidos devem ser afetados. E segundo o MDIC, 57% do que é vendido para lá vai ter uma isenção mantida e outros 24% são afetados por outros regimes tarifários, por exemplo, aquela tarifa que os Estados Unidos impuseram a vendas de aço e alumínio para o país. O socorro também vai vir por parte do poder público
por meio da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que na semana passada anunciou um aporte extra de 130 milhões para ajudar os empresários a acharem novos mercados. Esse dinheiro, parte desse dinheiro vai ser gasta, por exemplo, financiando a vinda de empresários de outros países aqui para o Brasil, para tentar negociar novos contratos. De acordo com o presidente da Apex, Aldemir Miller, essa iniciativa de diversificação de mercados vai focar, sobretudo, na União Europeia, diante do acordo que foi assinado recentemente entre o Mercosul e os europeus, e também com a ASEAN, a Associação Nacional do Sudeste Asiático, onde estão países da Ásia Central, como Uzbequistão e Cazaquistão. O governo também chama atenção, Carol, para o fato de que desde que o primeiro tarifaço foi anunciado no ano passado, o Brasil conseguiu diversificar os seus mercados, conseguiu passar a vender mais para outras regiões do mundo, depois que os compradores americanos deixaram de adquirir os produtos brasileiros por causa do aumento do custo, né? A gente lembra que essa tarifa é cobrada dos importadores americanos, ou seja, eles pagariam mais caro pelos produtos brasileiros e por isso que os produtos brasileiros passam a ser menos competitivos no mercado por lá e os empresários daqui precisam achar novos compradores. Carol. E o quanto que também, por vezes, os produtos exportados para os Estados Unidos são produtos específicos dentro desses setores que hoje serão ouvidos pelo governo federal. É o estudo sobre as alternativas que esses setores têm, essas empresas têm nesse momento e qual será o socorro dado, disponibilizado pelo governo. Daqui a pouco a gente conversa mais então, Pedro, assunto de destaque nessa edição aqui do Novo Dia.